E falando em Joesley, né, ele publicou esse artigo na Folha dizendo que a divulgação da delação premiada foi um renascimento. Ele criticou mentiras ditas contra ele e admitiu que não esperava o súbito vazamento. Joesley contou que sentiu medo, preocupação e angústia, já que de uma hora para outra passou de maior produtor de proteína animal do mundo a notório falastrão, bandido confesso e sujeito bizonho. Ele alegou também que decidiu entregar ao tempo a missão de revelar a razão. O erro de imagem estava no antes, né? O depois é que mostrou quem ele realmente é. Um sujeito bizonho, notório falastrão, cascateiro. É um absurdo esse artigo. Esse artigo é um escárnio. Ele deve ter escrito e rido durante a confecção desse artigo. Né? Se é que ele que escreveu, exatamente. Não deve ter sido. Contratou algum ghostwriter para escrever esse artigo que ri da cara das pessoas, porque é uma espécie daquela... Sabe aquelas pessoas que fazem um monte de absurdo e aí vem dizer que se converteu a alguma religião e que aí mudou completamente? Para ele, a delação premiada é quase como esse nirvana, né? O nirvana existencial. Ele era ruim, ele era como os políticos antes, ficava em negação, mas depois da delação ele se tornou um novo homem, teve o seu renascimento no dia 17 de março de 2017. É um absurdo, é 17 de abril, né? De maio, né? De maio, que seja, sei lá quando que esse homem renasceu. E aí no final ele fala, sou feito de carne e osso. Carne e osso é o império dele, né? O império que ele construiu à custa da corrupção do BNDES e da nossa crendice. Realmente um artigo que entra para a história como um dos mais cínicos que eu já li na minha vida. Você concorda também, Andreasa? É um escândalo, né? Mas eu queria saber quem escreveu esse artigo. Essa é uma curiosidade que eu tenho, algumas pistas já, né? Ele tem uma assessoria aí de comunicação forte por trás, está nesse trabalho de reverter a sua imagem como se isso fosse possível. É inacreditável, aliás, e é preciso dizer isso, que esse artigo tenha saído num grande jornal, com todo o respeito à Folha de São Paulo, depois desse senhor ter ameaçado a imprensa na semana passada. Eu acho pessoalmente inacreditável, é para ficar indignado que um grande jornal que tem responsabilidade jornalística e responsabilidade para com os profissionais que trabalham no jornal, dê espaço para um senhor corruptor de mais de 2.000 políticos ataque a imprensa e ameaça a imprensa como ele fez semana passada. Nós nos lembramos, nós falamos aqui no programa, ele disse que ia processar jornalista que o criticasse, que o chamasse daquilo que ele é, né, tentando melindrar. E aí, para minha surpresa, no domingo, um grande destaque, um grande jornal dá espaço. Um grande jornal feito por jornalistas dá espaço para que esse senhor fale as coisas que ele falou. Sobre o Joesley Batista, a situação é muito clara, tá? Ele é responsável por uma delação premiadíssima, seletiva, que transformou coadjuvantes em protagonistas. O império dele cresceu ao longo dos 13 anos em poucos de governos petistas, inflado, anabolizado artificialmente pelo BNDES do PT, campeão nacional, uma grande mentira, e na delação dele não há PT. O PT é coadjuvante, o Lula é coadjuvante, Dilma é coadjuvante, Luciano Coutinho coadjuvante, está lá o Manteiga, né, para dar uma figuração, mas todos coadjuvantes. Essa que é a verdade e é inaceitável. Não vou me calar não, senhor. Vai você, Madu. É curioso, né, que na carpintaria teatral, né, sempre você tem o protagonista e o antagonista, né, o herói e o vilão, né, sempre o conflito, para você ter o conflito dramático, para ter o famoso pathos, como diziam os gregos antigos. Mas nesse caso, você vê que você só tem antagonistas, você só tem vilões, você só tem os contra a história. O que está por trás desse artigo do Joesley Batista, que eu achei que a Folha fez muito bem em publicar, porque aí quem faz uma leitura atenta, e é bom você sempre ver os dois lados das histórias e tal, você lê entre as entrelinhas, é muito importante, até pelo fato de você ver claramente que não foi ele que escreveu esse artigo, não foi ele, alguém escreveu para ele, bem urdido, mas aqui tem o rabo do gato aparecendo, ou seja,
fica claro, acho que até a Vera sacou isso, já antecipou, que ele faz esse meia-culpa, ele se autocrucifica aqui, se fica, né, se auto-chicoteando e tal, e os meus filhos, as próximas gerações, em função da multa de 10 bilhões que vamos pagar, ninguém lembra disso. Ele fica claro o seguinte, que ele fez isso tudo porque foi pego. Foi pego com a boca na botija. Ele foi pego no pulo. Porque se não tivesse sido pego, ele continuaria delinquindo, continuaria praticando o que veio praticando esse tempo todo. E eu até discordo um pouco do Andreasa, discordo muito. Ele não é o protagonista. Na verdade, o protagonista mesmo disso é o PT, o Lula, a Dilma, que escolheram determinados empresários, né, que por fraqueza de caráter, vamos dizer assim, né, ou por falta de princípios, vamos dizer assado, né, se sujeitaram e aproveitaram dessa onda. Como eu falei, não tem bonzinho, não tem bonzinho nessa história, não tem mocinho nesse filme. E como o Andreasa diz que ele bandido contra bandido. Exato. Ele ameaçou jornalistas na semana passada. Nesse artigo ele ameaça os políticos, porque ele diz, em duas passagens ele diz o seguinte: políticos que até ontem estavam nos pedindo dinheiro, agora nos achincalham. Em duas passagens ele faz isso. Aí é uma tentativa de vitimização que não cola, que não faz sentido. E eu acho que, na verdade, a grande tentativa que ele faz com esse artigo, que eu acho que também vai ser infrutífera, é a de tentar salvar alguma imagem empresarial que ainda reste do grupo que ele comanda, porque ela está totalmente dilapidada. Essa história das pessoas para não consumirem os produtos da marca realmente pegou. Eu fui sexta-feira no supermercado e eu vi uma mulher recusar uma carne porque ela pediu para ver a etiqueta e era da Friboi. Então, o que você pensa que é tipo campanha de redes sociais que não vai surtir efeito, está surtindo algum efeito. Então, ele fala lá que ele tem responsabilidade com não sei quantos mil empregados que ele tem, com não sei quantos milhões que ele movimenta na empresa, mas é uma tentativa ainda de salvar o império que está ruindo porque ele corrompeu. Não é porque ele foi forçado a corromper. Ele aceitou corromper. E eu acho que aqui a gente tem que entrar em outro exercício de ficção praticado pelo outro lado da moeda, né? O Joesley diz, me acusam de ter poupado o ex-presidente Lula, algo que ele realmente fez. E o Lula diz assim: empresários inventaram a palavra propina, ou os empresários ou o Ministério Público inventaram essa palavra, o que também é de um cinismo atroz. Estou vendo que o Andreasa está tentando falar. Diga, Andreasa. Não fala não. Estou testando aqui o microfone. Desculpa, que a gente vê tua imagem e não consegue te ouvir. O Lula diz assim: empresários inventaram a palavra propina e agora querem contar essa história. Não, seu Lula, a palavra propina vem do grego, propine, e depois do latim também. No grego significava um golinho, um trago que se dava a alguém que fazia um bom serviço. Vale para você. E no latim ela significa uma gorjetinha. Vale para você também, um pichuleco. Não foi a imprensa que inventou, não foi o Ministério Público e também não foram os empresários. Vai lá, Madu. Não, é essa questão que a gente está vendo, é briga de bandido contra bandido, é ver quem é que vai pegar a pena menor. Não existe, repito, não existe mocinho nesse filme, né? São todos um bando de canalhas e como todos os canalhas, né, eles procuram botar a culpa numa terceira pessoa. Então, essa ameaça jornalista, botar a culpa, o Lula, o zero e vezeiro de fazer isso, botar a culpa na TV Globo, no SBT, na Record, sei lá onde mais, eles são perseguidos por jornalistas, os comentaristas todos, essa coisa de vitimização. Fazem isso, pessoal, fazem porque foram pegos. Eles estiveram esses 13 anos e meio aí todos roubando, né, roubando nas nossas barbas, né, roubando, subtraindo dinheiro dos cofres públicos, e o Brasil se encontra hoje do jeito que está, né, nesse descalabro que está, e pior, sem ter uma porta clara de saída. Vai, Andreasa, você para a gente ir para o nosso intervalo comercial. Não existem mocinhos nesse enredo, concordo com Madureira, é um enredo composto por bandidos, mas existem bandidos maiores. E é fundamental, nessa altura do campeonato,
que nós consigamos distingui-los. É fundamental que a gente tenha capacidade de aprofundar o olhar para o que está em curso no Brasil hoje. Há graduações, há nuances, há crime de caixa 2, crime, é crime. Há corrupção, enriquecimento pessoal, propina para cá e para lá, mas há também tudo isso a serviço de um projeto de poder. O projeto de poder autoritário, de permanência no poder do PT. Se nós permitirmos que tudo fique plano, que se iguale os crimes, que todos sejam tratados como iguais, os bandidos todos iguais, sem essas nuances, que estaremos prestando um serviço ao PT e, portanto, ao senhor Lula. Repito, é preciso distinguir os crimes de cada um nessa história.